desvalorização da vida e maior desigualdade social. O capitalismo vive do sofrimento humano. Tem que deixar de ser um país de maricas. Um instrumento criminoso. O povo brasileiro sofre muito. A ditadura da burguesia é o pau na sua mão. É uma ferida aberta e sangrando, presa e torturada, né? Estão fudendo com a vida do trabalhador. 20 milhões de brasileiros passando fome. O enaltecimento dos preconceitos e medos. Mamadeira de piroca. Brasil, Estados Unidos acima de tudo. Deus acima de todos. Perde a esperança. Eu quero provar que o fascismo está diretamente ligado ao capitalismo. Isso é causa direta do imperialismo. Salve, salve! Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez, um dos melhores vídeos que eu já postei nesse canal, talvez até o melhor, que é motivos para você ser contra o capitalismo. Então, vamos começar. Em países socialistas como Cuba, a pandemia, apesar de catastrófica no sentido econômico e humanitário, ela foi bem gerida pelo Estado proletário. Sim, Cuba, um país devastado pelo imperialismo há mais de 500 anos e por um bloqueio econômico criminoso que já se arrasta por mais de 50 anos, conseguiu ter menos mortes de Covid do que os Estados Unidos, que teve 1 milhão de óbitos, e é o país do mundo que mais teve tanto fatalidades quanto casos confirmados. É claro que seria desonesto comparar um país com 10 milhões de habitantes com outro de 340 milhões. Porém, mesmo comparando com a China, um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China teve apenas 4 mil mortes. Isso devido a uma característica primordial do capitalismo, a desvalorização da vida em comparação com o lucro. Como disse Danny Dorling, professor da Universidade de Oxford, abre aspas, dinheiro é seu passaporte para a liberdade, pois permite que você coma quando tem fome, se agasalhe quando tem frio e viaje quando desejar, fecha aspas. Uma frase que não poderia mais representar de melhor forma a realidade capitalista. E o problema não se restringe apenas às mortes diretas pelo vírus. Segundo dados divulgados pela organização Feeding America, 42 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 9 nos Estados Unidos, podem estar passando fome devido à pandemia. Isso em 2021. Hoje podem ser muito mais. Segundo o último censo estadunidense, publicado em 2020, o país nessa época tinha a maior desigualdade social dos últimos 50 anos, com os 1% mais ricos controlando 35% das riquezas. O capitalismo vive do sofrimento humano. Em um momento de crise sanitária, a burguesia consegue lucrar cada vez mais. Parece anedótico dizer que donos de hospitais querem que as pessoas fiquem doentes, mas isso está longe de ser uma piada. A desvalorização da vida em comparação com o lucro é um problema real e sério, além de ser base para o sistema capitalista. Falando nisso, o que dizer sobre a resposta do governo brasileiro à pandemia, liderado por um genocida fascista que cometeu por baixo 2 genocídios? O Brasil chegou a concentrar 13% das mortes por Covid no mundo, mesmo tendo apenas 3% da população mundial. Uma comissão parlamentar de inquérito analisou o desempenho do governo federal no controle da Covid, e foi descoberto que o presidente Bolsonaro ignorou múltiplas vezes ofertas de vacinas oferecidas por empresas. E isso não é a única prova do descaso do presidente em relação a isso. O presidente muitas vezes zombou de mortos e doentes e disse: tem que deixar de ser um país de maricas. E os crimes de Bolsonaro não podem ser vistos apenas como uma maluquice da cabeça dele, um devaneio. Nós não podemos personalizar as coisas. O que foi feito na pandemia foi um projeto político da burguesia. O que revela mais sobre o sistema privado de saúde brasileiro do que o caso da Prevent Senior, onde esse plano de saúde usava pessoas para testar medicamentos contra a Covid, omitia óbitos e escolhia quem vivia e quem morria.
O Conselho Nacional de Medicina recebeu uma multa da Defensoria Pública Federal de 60 milhões de dólares por espalhar remédios sem eficácia comprovada, coisa que foi usada por médicos oportunistas para não serem punidos, o que causou muitos danos à população brasileira, mas principalmente aos mais desinformados. Você já se perguntou o porquê no Brasil existem pessoas que passam fome, sendo que o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos no mundo? O agronegócio está longe de ser o motor do Brasil, pelo contrário, é um fomentador de desigualdades. Segundo os dados da balança comercial do PIB do IBGE, o agro pouco representa o PIB brasileiro, gera altos custos ao Estado, gera degradação ambiental e fomenta as desigualdades sociais que fazem com que o Brasil seja até hoje um dos países que mais passa fome no mundo. Considerando os 3 setores da economia, agropecuária, indústria e comércio, o agro só contribui em média com 5% do crescimento do PIB. O agronegócio também é conhecido por mamar nas tetas do Estado burguês brasileiro desde sempre. O Estado concede créditos, renegocia e perdoa dívidas, enquanto a agricultura camponesa ou familiar, responsável pela comida que o brasileiro come de verdade, não recebe incentivo estatal nenhum. E o que dizer sobre o crime humanitário que são os agrotóxicos, um instrumento criminoso por natureza, usado por grandes empresas do agro. Mais de 30% dos agrotóxicos usados no Brasil são proibidos na União Europeia. Empresas do agro fazem lobby político para conseguir aprovar seus projetos. Um dos casos mais conhecidos foi da PL número 6.299/2002, também chamada de PL do Veneno, aprovada em fevereiro de 2022. Ela facilitava a comercialização de agrotóxicos e usava eufemismos para a palavra veneno, como pesticidas, produto para controle de pragas e etc. São inúmeros os estudos que mostram os danos do agrotóxico tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Mas então, por que isso é permitido? É simples. Por mais que pareça que as duas coisas não têm relação, isso é causa direta do imperialismo, que acomete o Brasil há mais de 500 anos. Pois a maioria das grandes empresas produtoras de agrotóxicos são internacionais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, como por exemplo BASF e Bayer da Alemanha, DuPont e Monsanto dos Estados Unidos e a Syngenta da China. Ou seja, o nosso povo sofre com os agrotóxicos e todo o lucro não fica nem sequer com a burguesia nacional brasileira. E sim, o povo brasileiro sofre muito com os agrotóxicos. Veja, por exemplo, o caso da escola São José do Pontal, que em 2013 foi atingida por uma chuva de agrotóxicos da Syngenta, lançado sobre lavouras de milho transgênico. Todo mundo tava correndo atrás, né? Achando bonito. Tinha hora que nós pensava até ia cair, tanto que tava passando perto. Num desses voos, eu senti o calor do motor do avião. Passava muito baixo em cima da escola. A gente sentia aquele calor, aquele mormaço quente da aeronave por cima da gente. Umas vezes que ele passou e não desligou o lugar de jogar o veneno. Dava pra ver as gotículas de veneno assim caindo em cima da gente. Foi, começou a derramar veneno em nós, aí nós pegou e já começou a tossir, vontade de vomitar, coçando. Aí nós saiu foi pra dentro das salas de aula. Em seguida, os alunos começaram a coçar, tirar a camisa, coçar. E eu vi quando a professora Renata e outros professores falaram, olha, os meninos estão passando mal, E aí começou aquela coisa assim, a gente começou a ficar meio desesperado. E depois de tudo isso, adivinha o que aconteceu com essa empresa? Proporcionalmente nada. Pra ser sincero, eu nem sei se houve multa, mas a gente sabe que se a pena é multa, quem paga é o trabalhador, pois só o trabalhador pode gerar riqueza, e burguês não trabalha. Também há o famoso caso de Silvino Talavera, um paraguaio morto por uma chuva de agrotóxicos que foram jogados na estrada por onde passava. Y a la vuelta de la carnicería, el señor está echando el veneno y ellos no respetan, echaba todo por el camino, no el sojal nomás. A la mañana, por ejemplo, se levantó Silvino
y me dijo, papá, me duele demasiado mis piernas. Y yo le dije, mire, y le dije, tu sangre ya está todo parado. Llegó a un hospital o centro de salud y hizo que le dijo el señor, el doctor está intoxicado, totalmente intoxicado. Inclusive há dado que mostra que apenas 1% do agrotóxico vai de fato para a planta. Os outros 99% vão para ar, terra e água, causando danos potencialmente permanentes. Isso sem falar nos danos à saúde para os consumidores de vegetais com agrotóxicos. Fiquem aqui com esse trecho do documentário O Veneno Está na Mesa 2, que inclusive eu recomendo que vocês assistam. Laranja. Estimula a resistência do organismo, anti-inflamatório, previne o cansaço e reduz o estresse. Laranja cultivada com fosmete, tóxico para o sistema nervoso. Laranja cultivada com triclorfomo, pode causar câncer, geração de fetos anormais, aborto e infertilidade. Banana. Fornece energia, ajuda a circulação e inibe coágulos. Banana cultivada com triclorfomo. Pode causar câncer e má formação fetal. Banana cultivada com carbofurano. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Cebola. Ajuda a controlar diabetes, reduzir níveis elevados de colesterol e pressão arterial. Favorece a saúde dos ossos, é anti-inflamatório e combate resfriados. Cebola cultivada com parationa metílica. Pode causar câncer, puberdade precoce, infertilidade e aborto. Maçã, bom para o coração e a memória, previne o câncer. Maçã cultivada com abamectina. Pode causar má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. Maçã cultivada com ciexatina. Pode causar câncer. Maçã cultivada com fosmete. Pode causar danos ao sistema nervoso. Hortaliças. Ajudam a combater o câncer, a diabetes e a regular a pressão arterial. Hortaliças cultivadas com acefato. Pode provocar câncer, má formação fetal, aborto, infertilidade e intoxicação aguda. O agronegócio destrói o meio ambiente. Quem se lembra, em setembro de 2024, quando o Brasil todo ficou coberto por uma nuvem de fumaça, há indícios de profissionais uniformizados incendiando canaviais e uma proliferação rápida e organizada de focos de incêndio. Tudo indica que foi o agronegócio em uma ação criminosa. E aí eu te pergunto, você acha que você deve torcer o dia inteiro para encher o bolso de um burguês? Você acha que uma mãe deveria ver seu filho nascer defeituoso porque ela respira o equivalente a fumar 50 cigarros por dia? Se você acha que não, então eu acho que você deveria se revoltar contra esse sistema. Porque o Marx não chamava o capitalismo de ditadura da burguesia à toa. O governo Lula investiu 400 milhões de reais no Plano Safra 2024-2025. Isso é praticamente repasse de verba pública para o bolso privado escancaradamente. Mas então, qual é a solução para isso? Vocês sabem. Expropriar os latifúndios para servir a agricultura familiar e indenização, meu pau na sua mão. Não é de desconhecimento de ninguém aqui que os governos do PT, mas principalmente o Lula III, são governos baseados em políticas conciliatórias, ou seja, eles abrem mão do progresso da condição de vida da classe trabalhadora para uma premissa governabilidade. O governo Lula é brando com militares, sim. Lula acredita que rememorar os 60 anos do golpe de 64, esse ano mesmo, seria remoer o passado. Aí eu pergunto pra vocês acreditam de fato que a ditadura tenha se encerrado em sua totalidade? Se hoje nós denunciamos a violência da polícia militar, nós estamos denunciando uma instituição fundada na ditadura.
Não preciso nem dizer aqui as profundas relações do governo Bolsonaro e os torturadores da ditadura. O governo Bolsonaro teve mais militares do que o próprio governo militar. A ditadura militar é uma ferida aberta e sangrando na sociedade brasileira. E relembrá-la não é remoer o passado, como Lula diz, e sim entender o presente através de suas origens. Mas a gente sabe o porquê de Lula fazer isso. Lula tem medo de sofrer um impeachment, assim como Dilma. Dilma era uma presidenta extremamente pé no saco para os militares. Ela, além de já ter sido presa e torturada na ditadura, em 2011 ela funda a Comissão Nacional da Verdade, que tinha como objetivo investigar violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988. Enquanto Lula, no seu terceiro mandato, está peidando para milico e criando as condições para a eleição de outro fascista em 2026. Lula é brando com genocidas. Bolsonaro não foi preso, mesmo tendo cometido 2 genocídios para, abre aspas, não gerar mártires. Lula põe a premissa governabilidade acima até mesmo da vida. Lula é brando com burgueses. Para manter uma premissa governabilidade, o governo do PT com Haddad, por exemplo, deixa de investir em benefícios sociais, na saúde, na educação e muitos outros serviços por acreditar que agora não é hora do Estado cuidar da população e sim a iniciativa privada. O governo Lula permite com que fascistas façam parte do seu governo, como Simone Tebet, uma latifundiária, violadora de direitos de povos indígenas e que já veio de família com histórico de riqueza no cenário nacional. A ideia de que Simone Tebet é sangue novo na política ou que ela é uma opção neutra entre Lula e Bolsonaro é falsa. Tebet já foi prefeita de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e vice-governadora de seu estado. Seu pai, Rames Tebet, também já foi prefeito de Três Lagoas em 1975, governador de seu estado, senador e ministro da integração no governo FHC. Simone é autora do projeto de lei 494/15, que visa impedir a demarcação de terras indígenas em áreas de conflito. Ela também apoia a PEC 4513, que muda o artigo 231 da Constituição para impedir a demarcação de terras indígenas em áreas tradicionais. Tebet também foi a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em seu discurso, ela afirma estar pensando no futuro do povo brasileiro. Definitivamente, ela estava pensando no futuro, mas de sua conta bancária. E Lula, novamente sob a premissa imbecilóide da governabilidade, ele colocou essa véia latifundiária para compor seu governo como ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil. Acho que todos aqui concordam que o governo Lula está sendo muito pior do que se esperava, mas isso abre margem para 2 caminhos, e em ambos a população perde a esperança na esquerda constitucional, social-democrata, eleitoreira, chame do que você quiser, e vai ou para a via fascista ou para a via da esquerda radical. Em 2018 e 2024, a população escolheu a via fascista. O que será de 2023 se o governo Lula não começar a parar com essa porra dessa conciliação e governar de fato para os trabalhadores? Será que ele não percebe que as concessões à direita e consequentemente para a burguesia já estão indo longe demais e estão fudendo com a vida do trabalhador? Será que vai ter que ir um deputado federal falar: ô Lula, rapidão aí, deixa uns 20 milhões de brasileiros passando fome só pra eu ver um negócio? Para ele perceber que as conciliações não têm fim e que vão degenerando cada vez mais a qualidade de vida da classe trabalhadora? Para concluir esse tópico, eu queria dizer que nós não podemos mais depositar as nossas esperanças na esquerda constitucional, na esquerda eleitoreira. Lula tirou o povo da fome, Bolsonaro colocou de novo, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que o povo brasileiro nunca mais sofra nada, e o único jeito de fazer isso é mudando esse sistema, é fazendo a revolução. O fascismo pode parecer aos olhos de um leigo uma ideologia desconectada do capitalismo,
Mas não, o fascismo é o botão de emergência do capitalismo e, portanto, da burguesia. Mas para falar sobre fascismo é preciso fazer uma diferenciação entre os dois tipos de fascismo. O fascismo como fenômeno histórico, que foi o que aconteceu na Itália com Benito Mussolini e na Alemanha com Adolf Hitler. E existe o fascismo como fenômeno político e ideológico, que é o alvo do estudo que faremos nesse vídeo, e tem como principais exemplos Jair Bolsonaro, Javier Milei na Argentina e Donald Trump nos Estados Unidos. O fascismo surge e floresce em momentos de carestia material da classe trabalhadora, onde o fascismo se mostra como um novo tempo, um tempo de esperança. Entre suas principais táticas estão: 1. O enaltecimento de um passado forjado. Vejam, por exemplo, Bolsonaro, ele dizia que ia restaurar os bons valores. Aí eu te pergunto, quando foi esse tempo no Brasil em que os bons valores eram respeitados? Vamos ser claros aqui, Bolsonaro enaltecia a ditadura militar, assim como seus líderes, torturadores e defensores. Ele elaborava uma ideia falsa do que foi esse período, fazendo parecer que ele foi um tempo de prosperidade, no sentido moral, religioso e civilizacional para a sociedade brasileira. 2. O enaltecimento dos preconceitos e medos. Bolsonaro, como fenômeno fascista, é muito homofóbico, transfóbico, machista, racista e tudo de pior que a humanidade já produziu. Mas por quê? Porque eles são burros? Não. Mas sim porque o ódio é mobilizante. Mas o ódio só é mobilizante quando acompanhado de medo. Os bolsonaristas espalhavam o medo de que no governo do PT haveria mamadeira de piroca nas escolas, ideologia de gênero, fechamento de igrejas e comunismo, que inclusive eles nem sabem o que significa, né? Eles fazem com que a classe trabalhadora tenha medo de um desmonte dos valores morais em geral. 3. Enaltecimento da nação de forma irracional e exacerbada. O Bolsonaro, fenômeno fascista alvo do nosso estudo, usava as cores da bandeira do Brasil em suas campanhas. Seu lema era: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ou até em momentos de mais loucura: Brasil e Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos. Só isso já seria o suficiente para afirmar que ele usa elementos nacionais como métodos propagandísticos e de mobilização da sua base apoiadora. Mas vamos além. Bolsonaro era um chauvinista, ou seja, acreditava que o nacional era superior ao internacional e que o internacional contamina o nacional. Isso é evidente quando ele se refere aos imigrantes bolivianos e haitianos como, abre aspas, tudo que não presta. Ou quando ele diz que os médicos cubanos do programa Mais Médicos estão arquitetando um golpe comunista no Brasil. 4. Discurso outsider. Bolsonaro se fazia como um homem de certa forma apolítico. Ele age como se fosse a representação humana de um novo tempo, de uma nova ideia. Isso ilude a classe trabalhadora que está cansada da chamada velha política. E na verdade, Bolsonaro faz parte da mais tradicional política do Brasil, a política branca, a política heterossexual, a política burguesa. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero provar que o fascismo está diretamente ligado ao capitalismo. O fascismo surge em momentos de revolta da classe trabalhadora como uma forma de canalizar o ódio para uma ideologia burguesa, porém ainda mais extremada que a social-democracia tradicional, e impedir com que esse ódio se canalize para movimentos socialistas, que representam de fato a libertação da classe trabalhadora, enquanto o fascismo representa a extremação da degradação de seus direitos mais fundamentais. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo com alguém que é capitalista, né? Foi tragado para dentro desse submundo do neoliberalismo. Então é isso. Adiós e viva a Revolução Cubana.